Bom, e nós estamos de volta com mais notícias. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Dr. Fábio Antunes, ele é especialista em direito eleitoral e nós vamos conversar sobre o julgamento do ex-presidente Lula marcado para esta quarta-feira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Reinaldo? Prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse julgamento que muita gente espera, né? O Brasil inteiro vai parar, com certeza, nesta quarta-feira para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula, que vai acontecer em Porto Alegre, é isso, né? Isso, é em Porto Alegre, lá é a sede do Tribunal Regional Federal, que está submetido ao julgamento. E já começando a explicar como que vai acontecer, muita gente tem dito que o resultado desse julgamento vai decidir se o presidente Lula vai poder ser candidato ou não. Na verdade, não vai ser nessa quarta-feira que isso vai ser decidido, né? A decisão sobre uma possível candidatura do presidente Lula, quem vai decidir sobre isso é a Justiça Eleitoral, no momento certo. Amanhã, né, na quarta-feira, a gente vai poder ter uma noção de como vai estar a situação da possível elegibilidade do presidente Lula e um possível registro de candidatura. Então, mas quem decide mesmo se ele vai poder ser candidato ou não é a Justiça Eleitoral. Não vai ser decidido isso na quarta-feira. Aí a Justiça Eleitoral toma como base o julgamento, tudo que foi apresentado para tomar uma decisão, né? Exatamente. Pela lei da ficha limpa, né, que é a lei que foi apresentada em 2010, já aprovada, que integrou ali na lei das inelegibilidades, né, a 64 de 90, quem for condenado por um órgão colegiado por alguns crimes, e crimes como lavagem de dinheiro, que é o caso do ex-presidente Lula, fica inelegível por 8 anos. Então, hoje o presidente ele tem uma condenação em primeira instância. Se essa condenação for mantida em segunda instância por órgão colegiado, ele vai infringir essa possibilidade, esse direito político negativo da Lei 64 de 90. E aí, quando a Justiça Eleitoral for analisar o pedido de registro de candidatura do presidente Lula, vai analisar, olha, ele tem uma condenação por órgão colegiado por um crime que é o de lavagem de dinheiro. E aí, com base na lei da ficha limpa, ele estaria fora. Porém, isso não é automático. Por que não é automático? Porque a própria lei 64 de 90, que é a lei de inelegibilidade, no artigo 26C, ele dá a possibilidade para que o condenado por órgão colegiado, que pode vir a acontecer com o ex-presidente Lula, recorra ao órgão competente superior, ou seja, no caso do presidente será o STF ou o STJ, porque se ele sofrer uma condenação no TRF, ele pode ainda recorrer sobre essa decisão ao STJ ou ao STF. Ele pode, nesse momento que ele for recorrer, pedir para que as consequências eleitorais, as consequências da sua inelegibilidade sejam suspensas. E aí, com uma liminar no STF ou no STJ, ele suspende a inelegibilidade dele. E aí a Justiça Eleitoral vai analisar. Ele tem uma condenação por órgão colegiado, mas essa condenação está suspensa, as consequências eleitorais estão suspensas, e aí ele poderia ser candidato sem nenhum problema. Então tem todo ainda algumas decisões jurídicas que vão ser tomadas. Então, se ele sofrer uma condenação na quarta-feira, ele vai interpor um recurso para os tribunais superiores, em Brasília, STJ ou STF. Nesse momento ele vai pedir uma liminar, que vai suspender, não a condenação dele, vai suspender as consequências da inelegibilidade. E aí, até o dia 15 de agosto, que é a data limite para o presidente Lula registrar o seu pedido de candidatura, a Justiça Eleitoral vai analisar todos os critérios, vai pegar essa condenação, se ele conseguiu eliminar, vai continuar o processo do registro de candidatura normalmente. Se ele tiver essa condenação e não tiver conseguido eliminar em Brasília, aí vai provavelmente impedir que o presidente seja candidato. Quer dizer que ele vai, pelo que eu estou entendendo, são duas coisas, né? São ele dois vai caminhos, pelo caminho, exatamente. Se for condenado, vai tentar segurar o máximo, Exato. né? Recorrendo, e ao mesmo tempo já um viés ali para tentar manter a candidatura.